Abra sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Verso 6. Apocalipse 1, verso 6. A palavra de Deus diz assim: e nos constituiu reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória, domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Só o versículo 6, vamos orar uma vez mais. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa hora, diante da Tua presença, e como o Senhor já nos ministrou, ó Pai, no culto que já tivemos nesse dia, que a Tua presença venha nessa hora realmente de forma intensa sobre cada um dos nossos corações, que o Teu Espírito continue a ter liberdade de nos ministrar, de nos conduzir ao centro da vontade do Pai, em nome de Jesus, que venhamos a usufruir da plenitude do Teu querer, que a Tua boa vontade se estabeleça sobre nós, em nome de Jesus, ó Pai, e que caia por terra tudo aquilo que não pertence ao Senhor, toda obra contrária, todo espírito que vem para roubar, matar e destruir, que sejam aniquilados, destronados, destruídos em nome de Jesus. Somente a Tua voz, ó Pai, seja ouvida nesse lugar, somente a doce voz do Teu Espírito seja audível aos nossos ouvidos espirituais, em nome de Jesus, ó Pai. Cerca-nos por detrás e por diante, que a Tua presença nos envolva nessa hora e nos conduza, Pai, à plenitude do Teu querer, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, esse versículo especificamente é o versículo que nós tomaremos por base nessa hora, nesse tempo de ministração. Ele está falando, está nos mostrando duas coisas que Deus constituiu, que Jesus constituiu. A Bíblia está dizendo aqui que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Duas realidades espirituais que Ele estabeleceu, ou que Ele quer que se estabeleça por meio do sacrifício de Jesus ali na cruz. Reis e sacerdotes. A Bíblia está falando que isso é para quê? Para que Ele seja glorificado e o domínio pelos séculos dos séculos sejam dados a Ele. Então, Ele estabeleceu reis, Ele estabeleceu sacerdotes. E quando nós olhamos para a primeira realidade, nós percebemos que Deus, a partir do que Ele estabeleceu, Ele quer que realmente isso seja vivenciado, Ele quer que isso seja vivido por mim e por você. E a primeira coisa é de que sejamos reis aqui na terra. Fala assim: Deus quer que eu reine aqui na terra. Ele te estabeleceu para ser rei. Amém? É a primeira verdade que você precisa carregar dentro de você nesse tempo, nesse momento que nós estamos aqui ministrando, de que Ele nos estabeleceu para sermos reis. Reis para reinarmos. O que faz um rei? Um rei reina. Um rei governa. Um rei estabelece diretrizes para o seu reinado. Ele estabeleceu isso sobre a igreja. Ele quer que a igreja reine, governe sobre a terra, tenha uma posição de autoridade, tenha uma posição de governo, seja influência. Nós, como igreja, como pessoas, indivíduos, precisamos ter realmente uma posição de governo na nossa sociedade, porque Deus nos estabeleceu para sermos
reis. Amém? A igreja, por meio de Jesus Cristo, foi estabelecida para ser rei. Isso fala de governo. E em quais áreas da sociedade nós devemos governar? Em todas, queridos. Queridos, o propósito de Deus, a partir do sacrifício de Jesus, é que a igreja seja influência em todas as áreas da sociedade. Por exemplo, na política, Deus quer que a igreja reine sobre a política, que os cristãos reinem sobre a política. Mas, pastor, a política é do diabo porque a igreja deu para o diabo. Porque a política não é de Deus e não é do diabo, a política é daquele que diz de quem ela é. Então, se a política for realmente colocada nas mãos de Deus, quem vai governar é? E essa mentalidade, ela precisa sair das nossas mentes, queridos. É uma mentalidade arcaica, é uma mentalidade retrógrada, é uma mentalidade que não é do reino de Deus. Deus quer que a igreja seja influência na política. Deus quer que a igreja dite as ordens na política, sim. Pastor, mas todo mundo que entra na política, essa é a máxima de muitos cristãos, né? Todo mundo que entra na política se corrompe. Mentira, primeiro que não é todo mundo é muita coisa. Pode ser a maioria, pode ser uma grande parte, mas todo mundo é muita coisa. Eu não gosto dessa coisa de todo mundo, toda hora, porque isso é muita coisa. Toda hora você erra comigo. A mulher fala para o marido, é toda hora mesmo? Toda hora você pisa na... É toda hora? Não é toda hora. Pode ser 99% das vezes, mas não é toda hora. Toda hora é muita coisa. Todo mundo é muita coisa, gente. E às vezes a gente fala, não, todo mundo que entra se corrompe. Querido, se o cara não entrar na política, ele vai se corromper na empresa onde ele está, ele vai se corromper na empresa onde ele abriu, ele vai se corromper no ministério, ele vai se corromper em qualquer lugar, porque a corrupção é só uma evidência de algo que está dentro dele, que foi exposto pelas circunstâncias ao seu redor. Então ela vai acontecer. Quando não tem exposição ao seu redor, a corrupção está ali dentro, mas de repente ficou exposto, veio para fora. Então essa é uma mentalidade que precisa cair. A igreja precisa ser influência na sociedade. Quantos viram aquele documentário do Billy Graham na Prime Video? Umas 4 pessoas. Quantos viram a série O Diabo lá? Lúcifer? Precisa levantar a mão. Precisa ver mais as coisas que deve ver, gente. Esse documentário, ele fala da trajetória do Billy Graham na Terra. Foi um dos grandes homens de influência na sociedade. Queridos, os presidentes, não foi um, não foi 2, foi vários presidentes que passaram pelo governo dos Estados Unidos, chamavam o Billy Graham para pedir conselho para ele, para que ele orasse por eles, para que ele orasse pela nação dos Estados Unidos. Isso é uma posição de governo, de influência. Então, numa tomada de decisão, um presidente pediu um conselho para ele. Por exemplo, naquela grande tragédia dos Estados Unidos, de 11 de setembro, sabe quem o Bush, presidente na época, chamou para trazer uma palavra de conforto para a nação? Não foi o filósofo fulano de tal, não foi o pensador fulano de tal, não foi o isso ou aquilo, foi o pastor Billy Graham. Porque o presidente reconhecia e tinha o entendimento de que ele tinha uma palavra de autoridade sobre a nação. Isso é influência, gente. Então a política não é do diabo, ela é do diabo se a igreja der para o diabo. Nós nascemos para ser reis, uma posição de governo. Se nós vamos estar como presidentes ou não, é uma outra coisa, mas vamos ter algum nível de influência. Precisamos influenciar. Queridos, quem ditou as regras das eleições, das últimas eleições presidenciais? Se está certo, se é o cara certo, se não é, não vou entrar nesse mérito aqui. Quem ditou as regras foi a igreja. A igreja que disse, vamos colocar o presidente que nós quisermos ali. Paulo, está lá. Vamos colocar a pessoa que nós quisermos. Está lá a pessoa. Por quê? Porque a igreja é quem ditou as regras, ela se uniu, ela se engajou, entendeu no momento que era aquilo e disse quem seria o presidente. Então, nós precisamos ter uma posição de influência, sermos reis. Queridos, na nossa cidade, por exemplo, o prefeito da cidade, antes de
estabelecer um decreto municipal, ele pergunta, ele comunica o núcleo de comunhão pastoral. Você sabia disso? Ele não pergunta se deve ou não, mas ele no mínimo comunica antes por respeito, por saber o nível de influência que a igreja já tem na nossa cidade. Só estou falando aí que nós vamos ter que estabelecer um decreto por isso, por respeito a vocês, nós estamos comunicando antes para vocês. Isso é nível de influência, gente. Eles sabem que se pisar na bola com a igreja hoje, a próxima candidatura pode estar comprometida. Então nós precisamos assumir a nossa posição de influência na sociedade. Nós nascemos para ser reis, e uma das áreas de influência é a política. Então, se um dia Deus vai colocar uma pessoa totalmente cristã lá, queridos, não necessariamente para a nação ser abençoada, nós precisamos de um cristão lá totalmente. Ciro foi um ímpio que abençoou a nação de Israel, e Deus falou, vai ser ele. E ele foi conduzido para abençoar a nação de Israel, e ele não era judeu, ele não era cristão, ele não pensava nas coisas de Deus. Por quê? Porque é Deus quem determina, pelo posicionamento dos seus filhos. Então nós nascemos para ser reis, precisamos influenciar a nossa sociedade, inclusive através da política. Pastor, é do diabo, não vou viver nisso. Alguém vai viver e vai fazer a coisa acontecer, gente. Porque você se abster de querer saber, você se abster de querer ter algum nível de influência, não vai fazer com que a política acabe. Então eu não vou mexer com isso, vou só orar. A política vai continuar lá, vai ter gente sendo estabelecida para governar a nossa nação, e você vai ser tocado pela liderança dessa pessoa. Então nascemos para ser reis. Isso é governo. Isso é influência na sociedade. Então na política, na educação, nascemos para ser reis. Querem colocar cartilinha de coisas que não diz respeito ao reino de Deus? Está aqui uma igreja posicionada. Não vai colocar não. Porque nascemos para ser reis. Quem vai determinar o que as nossas crianças vão ouvir nas escolas é a igreja do Cordeiro de Deus. Isso é influência, gente. Amém? Agora, não, eu vou só orar aqui, eu vou só ficar aqui, não vou me mexer. Alguém vai fazer e vai fazer acontecer. E geralmente é a minoria que grita mais alto. Nascemos para ser reis. Por quê? Porque o estabelecimento de uma sociedade justa começa nas escolas também, além das famílias. E o que eles estão dizendo lá? Nós tivemos um problema uma vez com o nosso filho mais novo, alguns anos atrás, no colégio onde ele estava, onde passaram um vídeo com uma insinuação de moralidade. Nos posicionamos. Demos a cara para bater. Falamos com o professor, falamos com a coordenadora, depois com o diretor-geral. Confrontamos um orgulho daquela instituição de eles quererem dizer que eles estavam certos, não estavam certos. Sabe o que eles tiveram que fazer? Tirar o vídeo. Tirou o vídeo da grade curricular da matéria lá. Porque a igreja tem que se posicionar. Ei, meu filho estando aqui, ele não vai ver isso. Agora, quantos anos aquele vídeo foi passado e ninguém se posicionou? Agora, eu não me posicionaria se o meu filho não me trouxesse a situação, porque ele ouve em casa, porque ele sabe o que deve ou não ver, porque nós ministramos ele. Então, pai, passou isso, passou aquilo, fiquei incomodado. Agora, quantas crianças estão totalmente alheias de qualquer coisa, porque nós pais não conversamos com elas e elas aceitam tudo, passou, porque está comum passar. Nós nascemos para ser reis, amém? Influência na educação, na saúde. Sim, na saúde. Toda a corrupção na saúde. Não é por causa do dinheiro, é por amor às pessoas que nós fazemos o que fazemos. E outra, se a medicina não alcança, o poder de Deus é liberado pelos profissionais, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos psicólogos, e a cura de Deus se estabelece onde nós estamos. Precisamos ter essa mentalidade de reis. Nascemos para ser influência na sociedade aonde estamos, queridos. No mundo corporativo também. Nas empresas, nas multinacionais, na empresa de bairro. Aonde você está, nos negócios, a igreja precisa ser influência. Essa semana eu ouvi de uma pessoa, ela contando o testemunho de um grande empresário, que tem uma grande empresa em Curitiba, região, que é de uma das grandes igrejas de influência da sociedade. Milhões entram por mês
nessa empresa. Ele é dono. Sabe o que ele estabeleceu, queridos? Ele estabeleceu na contabilidade dele que assim que entra qualquer recebimento, automaticamente no sistema eletrônico dele, 10% já cai para a igreja, tantos por cento para ação social, tantos por cento para o projeto tal, tantos por cento. Ele nem vê a cor daquele dinheiro. Nós precisamos ser reis nos negócios. Por quê? Porque projetos de Deus estão sendo estabelecidos. Uma mentalidade de reino, querido. Uma mentalidade de governo. E olha aqui para mim. Nós somos integrais aonde Deus nos colocou para estar. Porque essa máxima de que viver em tempo integral é quem está num púlpito, quem é pastor de igreja, você precisa cair essa mentalidade na igreja. Você é integral aonde Deus te colocou para estar, querido. Se Deus quer que você esteja naquela multinacional, você está em tempo integral à disposição, a serviço do reino ali. Deus não te colocou ali para ganhar um dinheiro. O dinheiro é uma desculpa que Deus dá para você influenciar ali. O dinheiro é uma desculpa, um benefício que você recebe no final do mês para estabelecer o reino dos céus naquele lugar. Tem muita gente querendo estar na plataforma quando Deus chamou ele para estar no negócio. Tem muita gente querendo estar no negócio quando Deus chamou ele para estar numa plataforma. Você só vai ser feliz aonde Deus quer que você esteja, querido. E você vai viver a integralidade do ministério aonde Deus te colocou para estar. Pastor, eu sou motorista de Uber, eu carrego, então, pois é, você vê mais ímpio do que eu, todo dia. Porque basicamente o meu convívio diário é com cristão. Uns estabeleceu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoamento dos santos. Então esse é o meu ofício. Mas você que trabalha no Uber, você recebe 10, 15, 20, 30 pessoas por dia, boa parte ímpia. Você tem mais oportunidade de evangelizar do que eu. Que vou às vezes no mercado, que vou às vezes na farmácia. Aonde você vai viver a integralidade do ministério? Aonde Deus quer que você esteja. Ficar brigando para estar onde Deus não quer que você esteja é furada. Você vai se dar mal lá na frente. Estabelecer o reinado de Deus na terra é entender que Deus tem um lugar para cada um de nós e entender que há uma integralidade que precisamos viver ministerialmente aonde quer que estejamos. Se é para ser pastor de igreja, amém, vamos. Tive que renunciar à empresa onde eu trabalhava, a projeção profissional que eu tinha. Talvez hoje eu estaria ganhando bem mais do que eu ganho hoje. Tive que renunciar. Pastor Ana renunciou já muito disso, mas o que é? O entendimento aonde quer que a gente esteja. Ah não, mas Deus me chamou para ser um empresário bem-sucedido como esse homem. Querer trazer um homem desse para ser pastor e cuidar de uma igreja, pode ser furada se Deus chamou para ele ser um grande empresário, receber milhões e abençoar o reino. Aonde ele vive a integralidade do ministério? Lá dentro, com seus funcionários, com a influência que ele tem, com os recursos que ele tem. Então a gente precisa entender aonde Deus quer que nós estejamos, gente. Precisamos exercer esse nível de influência, aonde quer que nós estejamos. É aqui? Então beleza, é aqui que eu vou exercer. É na minha empresa? É na minha microempresa? É como funcionário? Porque existe a integralidade no ministério sendo funcionário de gente. Muita gente vai viver o propósito sendo funcionário, gente. E isso não é demérito, porque eu conheço inúmeros funcionários que ganham muito mais do que muitos empresários que eu também conheço. É saber aonde Deus me chamou para estar, para exercer o reinado de Deus, me chamou para ser rei, influenciar a sociedade. Eu estou no meu condomínio, eu sou rei. Então aqui, aconteceu alguma coisa aqui que eu sei que não é do agrado, eu vou ter minha voz de autoridade ali, como embaixador do reino dos céus ali. Não é para brigar, não é para discutir, mas é para influenciar. Todos os moradores do meu condomínio, todos, são 5, mas todos. 100%, gente. 5 famílias. 5 famílias. Já foram influenciados pelo Evangelho por meio das nossas vidas. E nós não, por eles. Até os churrasquinhos, queridos, eu vejo que quando eles vão com os amigos, eles dão aquela baixada porque o pastor está ali.
Dos 5, 4 já vieram aqui na igreja. Nível de governo. A gente vai lá, por exemplo, para o... Meu professor não está aí, né? Ele disse que ia vir, não sei se vai vir à noite. Vamos lá para a nossa academia. Daí veio o professor, ele já veio aqui na igreja. Agora ele não me chama mais de Marcelo, só pastor. Então não é só ele que sabe que eu sou pastor, todo mundo sabe na academia. Ô pastor, faz assim, ô pastor, está fazendo errado o movimento. Ô pastor, 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 pastor. Perdemos o nome, agora somos pastor. Não tem como, é pastor. O que acontece? Teve uma moça lá, essa semana aconteceu, né, amor? Uma moça lá que perdeu a mãe, precisava de uma ajuda. Para quem que ela pensou em ligar? O professor? O professor? Ué, quem que é a autoridade ali dentro? É o professor, não é? Mas para quem que ela pensou em ligar quando passou por uma necessidade? Para a pastora. No final das contas, quem era a autoridade, queridos? Quem era a autoridade, queridos? Porque aonde nós estamos estabelecendo o reino dos céus, nós precisamos ser influência. Então assim, está tomado pelo inferno, está tomado se eu não chegar lá, pisar os meus pés e declarar que aonde eu pisar a planta dos meus pés é do Senhor, é meu por herança, é onde Deus me colocou. Aplauda direito aí, querido, pelo amor de Deus. É onde Deus me colocou para estar. Então Deus nos chamou para ser reis. Influência. Você precisa só saber onde Deus quer que você esteja. Porque você vai ter que ser influência ou aqui, ou na igreja, ou no ministério, ou na empresa, porque ali você vai exercer o teu ofício como cristão. E, queridos, não adianta querer ser apóstolo se Deus chamou para ser profeta. Não adianta querer ser profeta se Deus chamou para ser evangelista. É furada, porque às vezes a gente olha, né? A gente olha, a gente cria umas coisas na cabeça. A gente olha, não, aquilo ali é mais legal de ser. Não sei, a gente tira isso, né? Se for para ser, você é aquilo. É isso que acontece. Isso é criança, não é? Criança que vê lá o Capitão América, criança que vê lá o... Eu era assim no Ayrton Senna na época que eu era criança. Tipo assim, você o quê? Corredor, nem entro num carro de Fórmula 1, olha o tamanho do cara. A gente cria isso também dentro da igreja, gente. A gente acha que vai ser... Eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja. A primeira palavra profética que eu recebi, a pessoa me viu fardado. Já contei isso, fardada com insígnias e tal, e não sei o quê. E eu estava com 18 anos, 19 anos, começando a namorar na Paula, não tinha um dinheiro no bolso, falei, o quê? Eu preciso ser alguma coisa, que ela está no 3º ano de medicina, preciso ser alguma coisa. Ué, se ela me viu assim, eu vou ser tenente da polícia militar. Vou lá para o Guatupê fazer curso. Fui lá para fazer. Corri que nenhum. Corri, pelo menos na aptidão física eu passei. No vestibular normal, escrito, não passei. Graças a Deus. Por quê? Porque aquele ali representava algo profético, gente. Só que quando a gente é ainda neófito, quando a gente ainda é criança, superficial, a gente cria, não, é isso, é isso. Eu já fui ver quanto que ganhava um tenente. Ficou mais atrativo ainda na época, com 19 anos de idade. Imagina com 24, 23 eu ganhando aquilo. Maravilhoso. Mas não era aquilo que Deus estava falando de uma autoridade que ela era espiritual, ela não era natural. E usou aquela figura. E qualquer tentativa de eu ser aquilo que eu achava que eu deveria ser, queridos, eu ia estar frustrado hoje. Eu ia estar frustrado como pessoa, talvez não tivesse nem minha família, porque a gente vai tomando rumo, caminhos que não são os de Deus. Agora, Deus precisa de gente influente lá na polícia, gente. É por isso que começaram a chegar aqui na igreja alguns policiais. Porque também, o quanto de corrupção tem dentro da polícia. Então a gente precisa de homens santos. Precisa de homens íntegros. Precisa de influência. E o cara quer ser pastor de igreja, sendo que Deus chamou ele para ser capitão da polícia. Aonde ele vai exercer o ministério de maior sucesso? Aonde Deus quer que ele esteja. Então nascemos para ser reis. Mas daí a palavra diz que também nascemos para ser
E o que é o sacerdócio, o ofício sacerdotal? Eu acho que eu estou emagrecendo, amor, está caindo aqui meu óculos. É a academia lá que nós estamos com a autoridade, a gente está até vindo para o corpo. É o sacerdócio. Deus nos chamou para ser sacerdote. O que faz o sacerdote? O sacerdote, semana passada nós falamos sobre o quê, queridos? Qual que foi o tema da semana passada? Tirando as duas primeiras fileiras aqui, qual foi o tema? Porque eles eu nem cogito que eles não saibam. Sabe quando você nem entra na mente a possibilidade de eles não saberem? Jamais. Não tenha medo de errar, gente. Tabernáculo de Moisés. E nós falamos sobre o que? Uma trajetória rumo a um lugar de intimidade, o Santo dos Santos. E quem que entrava lá? Fala da relação, do relacionamento, da intimidade com Deus. Então Deus estabeleceu reis, governo sobre a terra e sacerdotes, aqueles que estão para ministrar o Senhor, se relacionar com o Senhor, desfrutar da sua presença, desfrutar da sua vida, desfrutar de intimidade com o Senhor. Fala do ofício sacerdotal que todos nós devemos ter. Devemos ter uma posição de influência como reis e devemos ter uma posição de relacionamento com Deus como sacerdotes. Então, o sumo sacerdote, só ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. O sacerdote, porque havia os sacerdotes e o sumo. O sumo era aquele que entrava no Santo dos Santos. Os outros sacerdotes, eles não tinham a liberdade de entrar lá. Era parcial, era limitado o nível de abrangência dele nessa questão ministerial sacerdotal. Mas, basicamente, queridos, tinha a ver com a relação com Deus, com o relacionamento, onde o sumo sacerdote espiava os pecados dele, do povo, uma vez por ano. Então, fala da nossa relação, um lugar de relacionamento com o Pai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e na presença de Deus se relaciona. Fala desse lugar de intimidade. Reis, governo, sacerdote, relacionamento com o Pai. Amém? Deus constituiu Deus nos constituiu para reis e sacerdotes. Só aqui, se terminasse por aqui, já estava louco de bom. Já estava bom demais. 6 passos. Moda Abacuque. Mas vamos um pouquinho além. Existe uma ordem de prioridade. Essas duas prioridades devem ser realidade na vida do cristão e da igreja. Mas dentro das duas prioridades existe uma prioridade. A inversão de prioridade tem sido um dos principais empecilhos para a manifestação da glória de Deus na terra. A Bíblia diz que nós nascemos para o louvor da glória dele. Dentro das duas realidades que são prioridades, nós temos uma prioridade, uma que vem antes, que é o nosso ofício sacerdotal. Tudo começou com relacionamento e tudo vai terminar com relacionamento. Jesus vem se casar com uma igreja. Isso é relacionamento. Aí governa. Amém? Relacionamento. Tudo começou com relacionamento, queridos. O projeto de Deus sempre foi relacionamento, não foi fazer do homem uma marionete nas suas mãos para que o homem construísse aqui na terra aquilo que ele achasse que deveria ser construído. Não, ele construiu para se relacionar. Então, dentro das duas prioridades, existe uma que vem primeiro, o sacerdócio. Fala comigo, sacerdócio. E eu quero pegar, queridos, a história de Saul e Davi para exemplificar a importância disso para você. A nação de Israel, queridos, ela até um determinado ponto, ela não tinha rei. Você sabe disso. A nação de Israel, ela nasceu lá em Abraão. Seria pai de multidões. Depois de Abraão veio Isaac, Jacó, 12 filhos, as 12 tribos de Israel.
Dos 12, ele teve José, que foi o governador do Egito, que foi quando o povo passou fome, foi lá para o Egito para ter o que comer. Eles ficaram lá como família. Depois esse povo cresceu, viraram milhões. 400 e tantos anos depois, se tornaram escravos, porque o faraó da época de José se esqueceu, ou não foi informado daquilo que José fez. Logo, o povo se tornou escravo. 430 anos depois, Deus levanta Moisés para libertar o povo. Nunca teve rei nesse processo. O povo então é liberto por Moisés, e 40 anos passa no deserto. Josué assume a capa, transiciona para a terra da promessa, e ali começa. Depois desse processo é estabelecido os juízes e profetas. Aí chega até Samuel, que era um juiz profeta, o grande profeta Samuel. Quando ele pensa em transicionar o seu ministério, seu ofício para os seus filhos, ele fala assim: estou ficando velho, preciso passar. Sabe o que acontece? O povo reclama. Primeiro porque os filhos dele realmente não eram flor que se cheire. Mas o povo se levanta. E olha o que acontece. Abra comigo 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, versos 6 e 8. Primeira Samuel 8, versos 6 e 8 diz assim: quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde os dias em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. O povo pede um rei. Era tempo de Deus estabelecer um rei? Por que não era tempo de Deus estabelecer um rei? Porque Deus estava preparando um rei para a nação de Israel. Agora, o povo de Israel, ele vivia se relacionando com Deus, ou Deus falava todas as coisas por meio do profeta, por meio dos juízes e tal, mas eles não tinham um rei. Agora, as nações vizinhas, todas tinham. Então, a cultura do momento, a cultura da época, não era a cultura como nossa. Hoje, reinado tem poucas nações, como por exemplo a Inglaterra. Ainda assim o governo é diferente do que era na época da Bíblia. Então, naquela época, basicamente, um povo tinha que ter um. Então eles pediram, dá-nos um rei como todos os povos têm reis. Só que não era tempo de rei. Por quê? Porque Deus ainda estava ensinando a nação de Israel a se relacionar com eles. E isso aconteceu logo depois que eles saíram do Egito, quando Moisés subiu e o povo falou: não fala-nos Deus diretamente, fala-nos tu através, fala você para conosco, que Deus fale com você e venha falar conosco. Naquele momento eles já rejeitaram a Deus, o relacionamento. Isso fala do sacerdócio, isso fala da relação sacerdotal, isso fala do posicionamento sacerdotal que devemos ter diante de Deus, do relacionamento que devemos ter com Ele. Deus ainda estava querendo estabelecer essa cultura, ao ponto de Deus falar assim: ei Samuel, não fica aí intrigado, não fica magoado, porque eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Eles estavam rejeitando o relacionamento, gente. Eles estavam mais uma vez rejeitando a comunhão com Deus. Eles estavam rejeitando Deus diretamente. Era isso que Deus estava dizendo: Samuel, eles estão me rejeitando e não a você. Pode dar um rei para eles. Foi estabelecido um rei. Qual rei? Saul. Era Saul que Deus estava preparando para ser rei de Israel? Era Saul que Deus queria que fosse rei? Não. Deus estava tentando ensinar à nação de Israel a importância do sacerdócio, a importância do relacionamento com Ele. Antes de ser estabelecido reis, é necessário ser estabelecido o ofício sacerdotal. Quem ele estava planejando para ser o rei de Israel? Quem, queridos? Davi.
Davi, Deus estava planejando. Agora, queridos, olha o que diz Salmo 89, 20. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o como meu óleo, com o meu óleo sagrado. Olha o que diz Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Deus fala aqui, encontrou. Se Deus encontrou é porque Ele estava procurando. Se Ele estava procurando o quê? Deus procura reis. Deus procura adoradores. Encontrei Davi, um homem segundo o meu coração, que vai governar com justiça e vai fazer tudo aquilo que eu quero que seja feito. Para sermos reis, precisamos primeiramente sermos sacerdotes, adoradores. Deus está à procura de adoradores. Ele encontrou um adorador em Davi, sim. Quando ele foi na casa de Jessé, homens teoricamente mais capacitados que Davi estavam lá. Os seus irmãos, que eram homens de batalha e de guerra, experimentados na guerra. Samuel olhando com os olhos naturais, é óbvio, porque eu já vi o antigo rei, quem era? Saul. Então, para ser um rei tem que ser como esse, tem que ser como aquele. Foi passando, até que não era, e Deus fala assim, não vê, você não está vendo como eu vejo, Samuel. Você está vendo com os olhos naturais. Daí Samuel chega e fala para Jessé, tem mais alguém? Tinha, Davi. E aonde ele estava? Atrás das malhadas. Aonde ele estava? Escondido no secreto. Aonde ele estava? Adorando o Senhor. Aonde ele estava? Com a sua harpa cantando ao Senhor, quando ninguém o via cantar, quando ninguém sabia como ele era, quando ninguém sabia de que forma ele poderia se posicionar como rei. Ele encontrou Davi, ele está procurando adoradores. Antes de sermos reis, precisamos entender que Deus nos chamou para sermos sacerdotes. Sacerdotes, porque o que sustenta um reinado, queridos, não é a minha e a sua capacidade de reinar. O que sustenta um reinado é a minha intimidade com o Pai. O que sustenta um reinado é o meu relacionamento com Deus. O que sustenta um governo é a minha intimidade com o Pai. Ele encontrou Davi e ele está à procura de adoradores. É por isso que a Bíblia fala que ele faz dos fracos fortes. Porque fraco nada mais é o minguado, fisicamente falando. É o quebrantado, fisicamente falando. Fisicamente porque esse quebrantamento às vezes se externaliza de forma clara para os outros. Mas acima de tudo é um coração rasgado na presença de Deus. Ele está à procura de adoradores. Ele está à procura de sacerdotes, queridos. Ele está à procura de homens e mulheres que o desejem acima do que o governo que eles podem ter. Ele está à procura de homens e mulheres que o queiram mais do que a posição que ele pode colocá-lo. Ele está à procura de homens e mulheres que queiram o santo dos santos mais do que a notoriedade de um ministério, de uma posição, de uma empresa, disso ou daquilo. Por quê? Porque o que sustenta um reinado é o meu ofício sacerdotal, é o meu relacionamento com Deus, é a minha intimidade com Deus, e é por isso que ele encontrou Davi. O que aconteceu com Saul? Saul tinha toda a pompa de rei, Saul tinha toda a capacidade natural de rei, mas chegou um determinado momento, ele foi corrompido. E ele foi corrompido no quê, queridos? No seu relacionamento com Deus, porque no momento em que Deus pediu para ele fazer algo, que era matar todos os exércitos lá, todo mundo, ele poupou o rei e poupou alguns animais. E a Bíblia depois diz, por meio de Samuel, é melhor obedecer do que? Você obedece a quem você reverencia, você obedece a quem você tem temor, você obedece àquele que você tem relacionamento íntimo.
Logo, Saul comprometeu o sacerdócio, comprometeu o seu reinado. O nosso reinado, querido, ele é sustentado pelo nosso sacerdócio. Se eu e você nos abdicarmos de termos relacionamento com Deus, nós estamos comprometendo aquilo que Deus quer estabelecer nas nossas vidas como influência na nossa sociedade. Deus estabeleceu reis e sacerdotes, Ele quer que sejamos reis, sem dúvida. Mas para sustentar um reinado, é necessário o ofício sacerdotal estar bem estabelecido nas nossas vidas, senão ele será comprometido o reinado. Deus procura adoradores. Eu te tirei de trás das malhadas, é o secreto. A Bíblia diz para eu e você entrarmos no secreto, fecharmos a porta do nosso quarto, e Deus que está aonde Deus está? No secreto. Ele vai fazer o quê? Ele vai te recompensar. Tem muita gente esperando recompensa por aquilo que faz aqui, ó. E aqui que eu estou dizendo é o exemplo que eu tenho para dar. É o público. Pode ser aqui a minha empresa, pode ser aqui o meu título, pode ser aqui a minha posição onde eu estou, pode ser aqui a minha casa, pode ser aqui no lugar onde Deus me colocou. A recompensa vem do secreto, não vem do altar público, queridos. E o nosso maior desafio é manter o altar público intacto. E de que forma o mantemos intacto? Mantendo o lugar secreto intacto, mantendo o lugar secreto ativo, mantendo a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus constante. Dentro das duas realidades, o sacerdócio ele vem primeiro. Deus recompensa no secreto. Deus nos recompensa no secreto. Pastor, o que você está me dizendo aqui, que eu vim para a igreja para você me mandar lá para casa e fechar a porta e ninguém vê, é isso que eu estou falando. Você quer viver uma posição de governo, de influência na sociedade, você não vai conseguir isso em outro lugar a não ser na presença de Deus. Eu ouço o Dan Duque falar isso já algumas vezes. Fala assim, eu vi todos os adoradores aí de 20, 30 anos atrás. Todos eles eu participei da vida deles. E eu sei exatamente aonde eles começaram. Eles começaram pegando os seus violões, entrando para os seus quartos, fechando a porta e só adorando o Senhor quando ninguém os via. Quando ninguém os enxergava. Se você for a ver a história dos avivamentos, queridos, todo avivamento ele começou com um homem, uma mulher, um grupo que se fechou no secreto e começou a buscar a Deus quando ninguém os via. Quando ninguém os enxergava. Agora sabe qual que é o maior empecilho para o meu e o seu reinado? É quando comprometemos o nosso ofício sacerdotal. Sabe por quê? Porque quando estamos na posição de realeza, vem o glamour, vem os aplausos, vem as riquezas. A agenda aumenta, gente. A agenda que eu tenho hoje não se compara com a agenda que eu tinha 25 anos atrás, mas nem de perto. Então as coisas cooperam demais para que eu comprometa o meu ofício sacerdotal, para que eu comprometa a minha relação com Deus, para que eu comprometa a minha intimidade com Deus. E aí a gente entra na máxima de que estamos fazendo inclusive as coisas para Deus, logo Deus está conosco, quando na realidade nós estamos fazendo aquilo que sabemos que devemos fazer, mas de repente Deus não está mais. Foi isso que aconteceu com Saul e depois com Sansão também. Por quê? Porque o ofício sacerdotal foi comprometido. Aí vem o glamour, vem as oportunidades que eu não tinha. Imagine Davi no reinado dele, querido, ele tinha tudo. E sabe aonde, queridos, aonde ele pereceu com o seu pecado? Foi no momento em que ele deveria fazer algo que ele não fez, porque todos os reis deveriam ir para a guerra, e ele ficou ali, foi seduzido por Betseba, porque só o reinado dele poderia dar a oportunidade para ele pegar aquela mulher e trazer para o seu quarto, porque se ele não fosse rei, ele não teria essa autoridade.
Olha o nível de tentação que a gente sofre com o reinado, queridos. Porque se ele fosse um soldadinho qualquer lá do reino de algum rei, ele não poderia olhar, por exemplo, a mulher de Davi, a Mical, e falar assim: ei, gostei de você, traga ela para cá. Você acha que ela iria ou alguém entraria? Agora, por que alguém trouxe Betseba para o quarto do rei? Porque alguém trouxe, porque ele não foi buscar. Por que alguém trouxe e ninguém falou nada? Porque ele tinha autoridade de... Ei, mandou e ponto. Os caras podiam até pensar que estava errado, os caras podiam até falar entre si, na surdina, que ele estava fazendo uma coisa errada, mas eles simplesmente obedeceram, porque o rei manda. A posição de realeza é muito sedutora. E como que a gente mantém isso, gente? Como que a gente não compromete uma posição de realeza, senão num lugar de intimidade com o Pai, e fala assim: Pai, aqui eu sei quem o Senhor é. Davi, por um tempo, por um momento, comprometeu. No momento em que foi confrontado, se arrependeu, ao contrário de Saul. Saul ainda quis dar jeito. Samuel falou para ele. Samuel disse para Saul: ó, Saul, você está errado. Não, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar a casa aqui. Vamos manter as aparências na frente do povo. Me ajuda a manter as aparências na frente do povo, por favor. Sendo que Deus já o tinha rejeitado. Mas Deus o rejeitou primeiro ou o próprio Saul rejeitou a Deus? Porque Deus não rejeita ninguém, Deus é rejeitado por alguém. Logo que alguém o rejeitou, automaticamente essa pessoa está distante dele. Saul rejeitou a Deus. Então a posição de realeza, queridos, ela é sedutora demais, é muitas oportunidades, é muita coisa acontecendo. São muitas situações que aparecem e a gente vai sendo levado por questões que a gente não tinha oportunidade de viver antes. Logo, se a gente não manter o sacerdócio intacto, queridos, em integridade, a gente vai comprometer. Aonde os homens de Deus caem, queridos? Grandes homens usados por Deus caem. Vai olhar no íntimo da relação dele com Deus, se não foi comprometido em algum momento. Vai esmiuçar o relacionamento dele com Deus e ver se não foi comprometido em algum momento. Vai garimpar, vai pesquisar e perceba que em algum momento aquilo que ele tinha com Deus foi negociado. E o ativismo, o glamour, os aplausos, as situações ao nosso redor, elas vão tomando conta do nosso coração e vão nos levando para um lugar que com certeza não era o lugar que Deus queria que nós estivéssemos. Toda a realeza ela é sustentada por um sacerdócio forte, por uma visão sacerdotal forte, por um posicionamento sacerdotal forte, por uma manutenção do secreto, querido. Você quer ser rei? Sim ou não? Você quer ser rei? Pastor, então eu não quero ser rei também, porque eu não quero sofrer essas tentações. Isso é mediocridade daí. Deus nos chamou para ser reis. Não quero ser rei porque não preciso lidar. Não, vamos corrigir o nosso coração no secreto. E para ser rei, a recompensa vai vir desse lugar, gente. No secreto, no teu lugar de relacionamento com o Pai. Deus nos chamou para isso. Só o sumo sacerdote no Antigo Testamento podia entrar no lugar santo. A Bíblia fala em Hebreus que Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Então, no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote, só uma vez por ano, sim ou não? Só ele. Qualquer um que tentasse entrar ia morrer, querido. Só o sumo sacerdote. Jesus se tornou o sumo sacerdote, ele entrou nesse lugar aqui como homem. Só que sabe o que aconteceu de diferente da velha aliança? O sumo sacerdote não saiu de lá só espiando o pecado pelos povos e falando assim, está tudo perdoado. Jesus entrou
e o véu se rasgou. E lá de dentro ele nos convidou para entrar com ele. Ele nos chamou para entrar com ele. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Tem uma versão que fala que ele constituiu um reino de sacerdotes. As duas estão certas. Mas existe uma prioridade, o nosso relacionamento com ele. Se ele for negociado, queridos, tudo aquilo que pretendemos viver, inclusive em Deus, pode estar comprometido. O Senhor nos chama novamente a um lugar de intimidade. A pastora Ana me lembrou no culto das 8, que o Paul Yong-Chul, ele fala que conforme a minha agenda vai crescendo, o meu tempo de oração é proporcional em crescimento. Querido, Jesus tinha uma agenda muito maior que a tua. Jesus tinha uma agenda lotada, mas não é porque ele anotava, vou aqui na casa de Marta e Maria agora, ao meio-dia, e lá o almoço. Não, ele tinha uma agenda lotada. Ele acordava 2, 3 da manhã e ficava das 3 da manhã até as 7 da manhã orando. E daí saía para cumprir a sua agenda. Jesus não parava, queridos. 3 anos e meio. Eu acho que se eu e você fizéssemos o que Jesus fez, nós sucumbiríamos emocionalmente e fisicamente. Pela mentalidade que ainda temos, que precisa ser ampliada. Aonde Jesus se expandia emocionalmente, fisicamente, se capacitava para viver o que ele vivia? No secreto, no lugar de intimidade. Agora, muitas vezes conosco começa a acontecer ao contrário. Eu não tenho tempo aqui porque não tenho agenda, logo fico aqui com Deus, fico com Deus, fico com Deus, fico com Deus. Aí a minha agenda começa a aumentar, daí eu falo assim, opa, eu preciso de mais tempo, logo da onde eu tiro daqui, porque eu preciso de mais tempo para executar aquilo que Deus me pediu para executar. Isso é facinho de acontecer. É facinho de acontecer. A gente negociar nossa agenda com Ele em função daquilo que inclusive estamos fazendo para Ele. Jesus, Ele não sabotava o seu sacerdócio para ser rei. Porque Ele era sacerdote, Ele foi rei. E o rei justo, e um rei íntegro, capacitado totalmente a viver o que Ele viveu aqui na terra. Ele nos constituiu para sermos reis e sacerdotes. O ofício sacerdotal, ele vem antes. Deus nos criou para relacionamento. Pode estudar, pode se capacitar, tudo isso faz parte. Mas aquilo que o poder de Deus, a glória de Deus faz, faculdade nenhuma gera em nós, querido. Faculdade nenhuma gera em nós. O tempo é remido. Jesus, quando desceu do monte lá, a banda pode ir subindo aí, se tiver banda por aí. Jesus, quando desceu do monte, queridos, eu fico imaginando, pensa na dinâmica. Um pai, um casal, uma família, vendo os discípulos de Jesus, sabendo que os discípulos caminhavam com Jesus, andavam com Jesus, vendo que eles já tinham participado de tantos milagres de Jesus, essa família chega e falam assim para os discípulos, ei, eu tenho um filho aqui endemoniado, eu preciso que ele seja liberto, vocês podem me ajudar? A Bíblia diz que eles não tiveram condição de libertar. Jesus está no monte, ele desce o monte, e ele simplesmente olha para aquele menino e diz assim, sai. O tempo que os discípulos tentaram, talvez foram ali 2 horas, 3 horas, porque eles falam para Jesus, Jesus, nós tentamos aqui. Tem uma reputaçãozinha para guardar, eu sou discípulo de Jesus. Então eu preciso fazer acontecer. Quantas vezes, tentando ministrar gente, tentando convencer gente, fica. Desgasta demais. Jesus desce do monte, porque as 3 horas que os discípulos passam tentando libertar, ele passa na presença do Pai.
quando ele desce, ele olha para o menino e faz: não pede por favor, porque para Satanás a gente não pede por favor. Sai. Quantos minutos Jesus gastou? 5? 1 minuto? 30 segundos? 3 horas, 4 horas resumidas em 1 minuto. E detalhe, foram 4 horas, 3 horas e eles não conseguiram libertar. Porque se ainda tivesse conseguido, né? Agora eu vou para casa descansar, mas pelo menos o demônio saiu. Não conseguiram. E Jesus olha para eles e diz assim: essa casta, ela só sai com jejum e oração, ofícios sacerdotais. Só sai com jejum e oração. Não sai você falando alto, não sai você bradando, não sai você gritando um pouquinho mais alto, não sai você usando uma palavra em hebraico, porque o conhecimento que você teve, não, ele sai com jejum e oração, ofícios sacerdotais. A igreja que Deus estabeleceu para os últimos tempos é uma igreja de muita influência. Não se, queridos, tudo que eu e você achamos que é influência, pode jogar aí para muitas vezes mais. Não se compara com aquilo que a igreja vai viver. Sabe por quê? Porque Jesus vem buscar uma igreja sem rugas, sem manchas, sem mácula. Agora, onde ela perde as rugas? Aonde ela é limpa? Aonde ela perde as marcas, queridos? Se não no óleo, se não no fogo, se não na glória, se não na presença. Então o nível de influência que a igreja do Cordeiro vai ter na terra não se compara em nada com aquilo que está tendo ou teve até então. Porque é uma igreja realmente que vem para arrebentar com o inferno de uma vez por todas, queridos. É uma igreja que vem para ser triunfante, para realmente estabelecer um nível de governo incomparável. Mas tudo isso ela vai conquistar, tudo isso ela vai vivenciar, ela vai experimentar no seu ofício sacerdotal, no lugar de intimidade com o Pai. É dali que as músicas saem, é dali que as palavras saem, é dali que o discernimento vem, é dali, é tudo dali. É o que João 15 fala: sem ti eu nada posso fazer. Eu permaneço na videira e a videira simplesmente libera a vida dela para mim e o fruto aparece. Não fico gemendo como galho tentando produzir um fruto que nunca consegui produzir. É a videira quem produz, eu só sou o veículo, só sou o canal. E para eu ser o canal eu preciso estar conectado à videira. Eu preciso não só estar conectado, foi a palavra que Deus me deu há 6 anos atrás quando eu tirei um tempo sabático. É permanecer, essa é a palavra, permanecer. Permanência. Permanência é continuidade, permanência é gastar tempo, permanência é ir além daquilo que você vive, queridos. Porque aquela oraçãozinha que eu faço no café da manhã para viver o meu dia, ela não me sustenta no nível de realeza que Deus quer me colocar. Teu nível de oração com Deus te sustenta naquilo que você projeta viver com Ele? Ou naquilo que Ele mesmo disse que você viveria com Ele? Teu nível de relacionamento com Ele te sustenta diante das afrontas, queridos? Diante das afrontas, porque nós somos testados, como eu falei na brincadeira semana passada com o Júnior, pelos aplausos que nós recebemos, mas também pelas afrontas que recebemos. Bem-aventurado aquele que é perseguido por minha causa, nós seremos perseguidos. Agora, se você faz um post no seu Instagram e um comentário dentre 10 é negativo, você fica depressivo. Por quê? Porque o que sustenta a gente diante das afrontas, queridos, é a nossa relação com Deus, é o nosso relacionamento com Ele. E os aplausos também. Nós não vamos deixar de ter as duas coisas, se exercermos o nível de realeza que Deus quer que exerçamos. As duas coisas vão vir, queridos. Vão vir perseguições e afrontas, e vão vir aplausos e elogios. As duas coisas a gente precisa estar preparado. E sabe aonde a gente não se corrompe? Se a gente manter o nosso ofício sacerdotal intacto.
se a gente manter o nosso relacionamento com Deus intacto, porque senão a gente é seduzido, como foi Davi seduzido pela posição que ele tinha, senão também a gente sucumbe pelas afrontas, pelas perseguições que tinham. Querido, se você olhar o livro de Atos, você vai ver nas entrelinhas, e não nas entrelinhas, mas vai ver explícito, os discípulos falando assim: meu Deus, cadê uma oportunidade para eu ser perseguido aqui? Os caras tinham tanta convicção da relação com Deus e daquilo que vinha a partir disso, que eles procuravam perseguição. Quando os discípulos falaram para Jesus: não vamos voltar lá para a terra de Lázaro, não, você vai morrer, Jesus. Jesus: ei, eu não faço o que o povo diz que vão fazer comigo, nem o que vocês dizem. Eu vou aonde o Pai me diz para ir. Se o Pai me diz para ir, eu vou, e a glória de Deus será manifestada onde eu decidi fazer o que o Pai pediu para eu fazer. Agora, onde a gente descobre isso, se não no nosso relacionamento com Deus? Se não, queridos, são discernimentos superficiais, são coisas paliativas, são coisas sem fundamentos. Sacerdotes e reis, o Senhor estabeleceu. Se coloque em pé aí onde você está.